Olá, queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua semana. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão e estamos dando continuidade no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, e hoje meditaremos nos versos 13 e 14. Mas antes de meditarmos um pouco na palavra, vamos fazer uma oração, pedir para que Deus ilumine os nossos pensamentos, os nossos corações, para podermos entender a sua palavra, meditar na sua palavra e amar mais a sua palavra. Amém? Santo Deus, eterno Pai, grato a Ti, Senhor, pela Tua bondade, a Tua misericórdia, pelo Teu sangue, Jesus, vertido na cruz do Calvário por cada um de nós, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha e faça morada em nossos corações, que as nossas mentes sejam levadas cativo em obediência à Tua palavra e que o Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, por um caminho de vitória, por um caminho de discernimento, por um caminho em que a Tua palavra, Senhor, seja tudo em nossas vidas. É o que eu Te peço, Pai, ser conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pois bem, queridos, vamos lá para a palavra de Deus. Fiz aqui um formato diferente, que a outra estava travando demais meu computador, mas essa aqui eu achei bem legal, né? Aqui então, Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. A palavra do Senhor diz assim, né? Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida eterna e o caminho é difícil e são poucos os que a encontram. Pois bem, queridos, essa passagem aqui, ela é o final do Sermão do Monte do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele deu vários ensinamentos para seus discípulos, para as multidões que o acompanhavam também. Falou a respeito de como se deve orar, falou a respeito de como exercer o julgamento correto sobre as pessoas, falou a respeito de dar esmola, falou a respeito dos caminhos em que o cristão, né, que o discípulo de Jesus deve escolher para seguir. E aqui o Senhor Jesus Cristo fala a respeito de duas portas, dois caminhos e dois destinos. Primeiramente, o Senhor Jesus Cristo lá diz assim, né? Entrem pela porta estreita. É um chamado. E mais adiante o Senhor Jesus Cristo vai falar a respeito dessa porta. Mas primeiramente ele vai falar a respeito da porta larga, né? A porta ampla. Ele fala assim, a estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Essa porta ampla, essa porta larga, diz respeito à vida mundana, a uma vida sem regras, sem limites, sem leis, onde tudo se pode, tudo é permitido, nada é pecado, onde as pessoas podem mentir à vontade, roubar à vontade, matar à vontade, fazer negócios ilícitos sem que uma justiça correta seja aplicada. Muitas pessoas cometem crimes hediondos e se safam. Muitas pessoas também vivem no limite da loucura de sexo, drogas, né? Relacionamentos ilícitos, e parece que tudo vai bem. O problema é que esse caminho leva à destruição. O corpo humano, a mente humana, ela tem um limite. E as pessoas, elas sempre querem ultrapassar o limite daquilo que elas suportam. Então, por isso que muitas vezes você vê aí na televisão, na internet, artistas famosos, né, morrendo de overdose, morrendo de doenças sexualmente transmissíveis e várias outras coisas, homicídios, né, tramas, várias coisas que você vê na internet, porque elas escolhem o caminho largo, a porta ampla, porque é mais fácil. É muito mais fácil você viver do seu jeito, da sua maneira, do que você escolher viver o caminho de Cristo. E logo aqui, né, o Senhor Jesus Cristo diz assim, mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que a encontram.
Então o Senhor Jesus Cristo, ele não quer enganar ninguém. Ele é muito sincero em dizer que a porta para a vida é estreita, é um caminho apertado, é um caminho difícil, é um caminho que muitas pessoas, logo quando tentam passar por ela, entrar por essa porta, eles já desistem, porque vê as dificuldades que é seguir esse caminho. O Senhor Jesus Cristo diz assim: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz e segue após mim. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é sincero em dizer que depois que você se torna um cristão, a sua vida ela terá mais dificuldades. Muitas vezes você será rechaçado por pessoas próximas, por familiares, você será excluído de muitos ambientes, você será taxado como retrógrado, como atrasado, como um fanático, um religioso. E as pessoas muitas vezes não vão te compreender por que você está seguindo esse caminho, por que você parou com muitas práticas que você fazia antes. E o Senhor Jesus Cristo fala: o caminho não é fácil. Quando olhamos para a história da igreja, o único dos apóstolos que morreu de velhice foi o apóstolo João. Os outros foram executados, foram mortos, foram martirizados. Quem não se lembra que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo, ele teve a sua cabeça arrancada. E sem contar que vários outros cristãos foram lançados no Coliseu para serem comidos por leões, eram incendiados nos coliseus para servirem de tocha humana, para entreterem o público ali que estava olhando os cristãos serem mortos, né? Muitas vezes mulheres com seus bebês eram lançados ali nas arenas para serem despedaçadas pelos leões, né? Cristãos eram crucificados por amor a Cristo, né? E esse é o caminho que as pessoas escolheram para servir a Jesus Cristo. Claro que nos dias de hoje nós não seremos lançados em covas, em arenas, não seremos crucificados, mas seremos difamados, né? Seremos taxados como loucos por seguir esse Cristo fiel e verdadeiro. E o Senhor Jesus Cristo diz assim: e são poucos os que encontram o caminho. Porque ao longo do caminho as pessoas desistem dessa caminhada, porque começam a ver a dificuldade, começam a ver os espinhos, começam a ver as pedras, começam a ver o peso que é de servir a Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28, ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós cristãos não estamos isentos de doenças, enfermidades, dilemas, de problemas, de tristezas. Pelo contrário, nós teremos ainda esse problema. Nós teremos esses problemas. A diferença é que um cristão verdadeiro, ele entende que, apesar das dificuldades, Deus é fiel, Deus está conosco. Ele nos deixou o seu Espírito Santo para nos guiar, nos consolar, nos capacitar, nos preparar para essa jornada de fé. Então, queridos, entenda essa palavra. O Senhor Jesus Cristo está sendo sincero com você, de que o caminho não será fácil, mas de que a vitória é garantida e viveremos com Ele para todo o sempre. Então, glorifique a Deus por saber que você não está caminhando sozinho. Além de você ter os seus irmãos na fé, com quem você pode contar, desabafar, com quem você pode ter uma comunhão, você tem o próprio Cristo andando, caminhando, ajudando você nessa caminhada de fé. Então, queridos, que possamos guardar essa palavra no nosso coração, de que a porta é estreita, o caminho é difícil, mas a vitória é certa para aqueles que creem e perseveram no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a sua vida e nos vemos num próximo momento.